eu posso, espera aí que... Um texto que funcionou para mim como uma epifania. Portanto, podemos dizer... Então, podemos gostar do texto por ele ter funcionado para nós como uma epifania. Epifania. Que eu tinha pensado nisto como uma epifania. Então vejamos. Sim. Este texto é tão bom que também é uma epifania. Uma epifania, sobretudo, como um quebra-cabeças. Quebra-cabeças em todos os sentidos. Porque vamos descobrindo peça a peça aquele, como é que ele diz? Aquele instrumento astronómico geodésico que serve para medir diretamente as distâncias e as alturas zenitais. Então nós vamos medindo as alturas zenitais e vamos conhecendo o objeto, o teodolito, à medida que vamos encontrando as peças desse quebra-cabeças. E quebra-cabeças também porque nunca mais acabamos, porque nunca mais acabamos a peça. E quando finalmente conseguimos ver a imagem daquele teodolito ereto, então aí sim, aí é uma revelação. Mas primeiro, este texto é uma epifania como quebra-cabeças, descoberta de um instrumento. Só depois, como revelação. E o texto também é uma epifania como questionamento. De facto, quem não sabe que o Orlando Vitorino foi o culpado de tudo? Quem não sabe? Mas para quem não sabe, revela-se então um fascista, um grande velhaco, e ainda é primo, por parte da mulher. O Orlando parece que tinha vindo cá à casa e eu estava para lhe fazer uma partida na varanda. A varanda tinha muitas portas que davam para os vários quartos e salas, todas elas fechadas, ferrolhadas há muitos anos. Era uma varanda larga e comprida, cheia de sol àquela hora. E eu espreitava de dentro da casa, ora uma porta, ora a outra, correndo de sala para sala, para lhe bater com um pau que era, casualmente, o cabo de uma enxada sem enxada, destes que se vendem a 10 escudos aqui em Almoinha. Só um enigma, uma epifania, o exemplo perfeito de uma epifania. Bien. Qui ne connaît pas la fête à Venise? La fête à Venise, il faut aller au musée du Louvre à Paris. Cana, la Galilée, le Christ, le repas de mariage, le miracle. Pas le miracle évidemment, mais pourquoi pas. Le miracle. Et à la fin de la fête, le vin, il n'y en avait plus. Il n'y avait plus de vin. Et Jésus, le Christ, il a fait remplir les vases d'eau. Et tout d'un coup, comme ça, soudainement, l'énigme, le questionnement, la révélation, l'eau s'était transformée en sang
Non, c'était pas en sang. Ça, c'est le vin qui se transforme en sang. Non, pas en sang. C'est le vin qui se transforme en sang. L'eau se transforme en vin. Et tous les invités ont pu boire du vin. Tous et toutes. Parce que, bien sûr, il y avait des femmes. Eu gosto deste texto porque tem aquela precisão plástica daquele quadro, aquelas bodas, aquele traço com todos os detalhes. Nunca tinha pensado, mas este texto é, na literatura, aquele quadro. É uma festa, é o amor, é o milagre. É a transformação da água em vinho. É a transformação da água em vinho. Mas não um vinho qualquer, um vinho bom, muito bom. E não é uma alegoria. Isto não é uma alegoria. Nem vale a pena. É uma boa nova. É um texto que dá esperança. É um texto gosto deste texto. É um texto que explica o amor de forma a que se possa compreender, a que se possa sentir. É uma revelação desse conceito de amor. Vejamos os detalhes. Exatamente como no quadro das bodas. Então, ele andava, ele queria fazer aquela partida a Orlando, e a varanda, aquela varanda com muitas portas que dava para muitos quartos e muitas salas. Então, lá em Almoinha, um porrete de respeito, mas ele escapulia-se e estava sempre no outro sítio da varanda. Quando eu espreitava a uma porta, já ele tinha fugido de um canto para o outro, ou mais à direita, ou ao meio, e sempre fora do meu alcance. O mais simples, seria eu correr atrás dele pela varanda, zurzilo, sacudir-lhe a caspa da cabeça com umas tralitadas valentes, deixá-lo como morto, ou talvez não tanto, por causa da minha prima, a mulher dele, uma burguesona loira e abobalhada, a Nisha. Que bonita rima para... Seria o mais simples, mas perdia-se o efeito da surpresa que eu queria, o susto. E havia qualquer defeito na varanda. Se eu corresse por ela, impetuosamente, com o varapau no ar, a varanda estremecia muito e as senhoras assustavam-se com certeza. Iam gritar com certeza. Tinha a alvenaria cansada, toda podre, as madeiras que a sustentavam, os ladrilhos gastos. Seria isto? Não interessa. Aquilo que acabei de ler. É uma epifania. Retrata questões existenciais. E é por isso que eu gosto deste texto. Provoca uma reflexão sobre a vida. Obriga-nos a revelar o melhor e o pior de nós. E isso... é que já deixei cair a gelatina. Bom, questões existenciais. É isso que tem que ter a literatura para a juventude. Esta literatura, ingerida em momentos críticos da vida de uma pessoa jovem, pode ser uma revelação. Pode ser
meia resposta ao enigma. Pode ser a última peça do quebra-cabeças. Pode ser a peça para a angústia e pode ainda ser outra peça para as dúvidas e outra peça ainda para as frustrações, ou pelo menos para as pegar, as lidar, como se diz lá na minha terra, o Ribatejo, que não existe, como toda a gente sabe. Mas de coisas íntimas não quero falar. E o tomate? Mas temos que comer 2. Tomate. É a vida. E a literatura tem que ser vida. Tem que ser vida, que é o que este texto é. Toda a literatura, não é só para as crianças e para os jovens. Toda tem que ser vida. Então, não me interessa. E todas estas vulgaridades do caralho, da nicha que rima com... E tudo isto se torna memorável, irremediável, irremediavelmente irremediável, como alho. Não há nada como comer alho pela manhã, todos os dias, com alecrim, quando há. Hoje não há. Temos que tirar mais casca do que o que deveríamos, porque esta cenoura não é biológica, está cheia de químicos, mas hoje não há mais, hoje não há outra. Então é preciso experimentar cenoura com alho quando há. Da primeira vez e sempre, aquela sensação sempre inesperada da compreensão da essência, aquela sensação de realização. O Orlando, o tal fascista, tinha desaparecido da varanda. Não sei se puxado para cima, se caíra para o pátio, onde havia um quintal com aqueles talhões de flores entremeadas de hortaliças. Que bonito! Que lindo! É por isso que eu gosto deste texto. Um banquete de horta. O que era preciso dizer mais no trabalho? Tem mais uns pontos. Um etc. Um e outros. Não. Vou continuar a falar da Epifania.
Este texto, não, gosto deste texto, mas é tomar os comprimidos. Já não tenho leite. Foz. Água. Vinho. Não. Vinho não. Água que eu não bebo vinho. Oh. Oh. É um texto, um exemplo perfeito de literatura para a juventude. Porque liberta, é uma oportunidade de libertação, de recomeçar, de encontrar caminhos. A história do fascista, que é perseguido ali com a enxada sem enxada, não, como é que é? O cabo de uma enxada sem enxada. Faz pensar noutros caminhos, uns antigos e uns de agora que eu cá sei. É um aviso. Um aviso discursivo, um aviso literário. Há uma diferença entre o fascista e a burguesona loira e a bobalhada. Vamos lá ver. Não é só uma diferença de género. Quer dizer que não houvesse mulheres fascistas, ou que não haja. Não é só uma diferença de género. Nem é só uma diferença de cor da pele, cor do cabelo, indumentária. Não é só uma diferença escultórica da abóbada. Não é só uma diferença de nome, Orlando e Nisha. Não é só uma questão de perceber quem é que é mais culpado. Se o grande velhaco do fascista ou a mulher dele, a burguesona loira e a bobalhada. Não. Há aqui diferenças. Como se houvesse uma escala de perigo, uma escala de cuidado a ter com o fascista e com a abóbada, a tal Nisha. Mas também uma diferença de laço, porque a Nisha era da família dele, do escritor, não era? Era prima? Simples, não. A prima. A Nisha era prima dele, mulher do fascista. Então também há aqui uma diferença. Quando são primos e enteados, primas e enteadas, não é bem a mesma coisa. É mais difícil. Atrás das primas e das enteadas, é mais difícil andar atrás com o cabo de uma enxada sem enxada. Mesmo que sejam também elas porretes de respeito. Há aqui tantos pormenores insignificantes, pormenores pequeninos, como o menino Jesus na manjedoura, que é revelado aos Reis Magos,
São estes pequenos, grandes acontecimentos corriqueiros do percurso do herói que fazem deste texto um texto de que gosto, um texto uma ode triunfal de um percurso heroico, de escritor, de editor, de pessoa, de crítico literário, do melhor que há em Portugal, de sempre até hoje, tradutor, porque só ele resolvia aqueles quebra-cabeças que qualquer tradutora tem, e eu que o diga. Então, na literatura é pior. Nas cabines é mais fácil. É horrível estar ali dentro da cabine, horas, a traduzir discursos de 50 páginas lidos em 10 minutos. E se te recusas a fazê-lo, pode correr mal. Bem, depende de quem é o patrão. Na literatura, traduzir literatura é muito difícil. Mas pessoas que manejam a epifania como ninguém, que é o caso deste escritor, sabem traduzir. Traduzem melhor que todos. Traduzem melhor que todas. Como dizia, a literatura deve ser vida. Deve ser vivida. Gosto deste texto porque sinto vida nas flores entremeadas de hortaliças, nas couves pernaltas. As couves têm pernas, meu Deus. O sujeito apreende-se nas pernas destas couves, inesperadamente, subitamente, enigmaticamente, mas apreende-se. E estas pernas lembram as outras? Aqui estão os pés e aqui está o tripé do Teodolito. Mas onde é que são as pernas? Aqui uma importante passagem sobre o que é a literatura. Muito importante. Então onde é que vou começar a ler? Esquece as pernas. Esquece a epifania. Então dizia eu aqui sobre a literatura, definição de literatura. Distinção entre a boa e a má, de qualidade e aquela a que lhe falta qualidade. Vimos isso no outro dia na aula, a professora Sara, mas aqui está claro, é mais compreensível, é mais, mas bom, vamos lá. Como é que é? Onde é que está? Aqui a definição de literatura. Está aqui. Ríamos bastante neste jogo. O jogo é a base de toda a civilização. Não é a base da cultura, é a base da civilização, como diz o Huizinga. Ríamos bastante, e é por isso que este texto é do melhor que há. É por isso que eu gosto deste texto. Ríamos bastante neste jogo, que se prestava a poses engraçadas. Jogo, aliás, tão inocente que se podia brincar diante de senhoras.
As mesmas senhoras que, casualmente talvez, se encontravam na varanda à espera de serem recebidas por meus pais, apesar de eles terem morrido há muito tempo. Eu calculava até que o tio Dolito tivesse sido do meu pai, ou talvez do tio Manel, que era militar e engenheiro. Ainda que meu pai jamais tivesse mexido em teodolitos, ele era, afinal, um literato. Faltavam-lhe apenas 2 cadeiras, e das mais fáceis, das semestrais, espanhol e italiano, para acabar o curso superior de letras. Outros se formaram com menos valor do que ele, mas era um literato falhado. Só sabia escrever cartas. Isso tornou-o muito perigoso, pois era hábil na lisonja e cortante, subtil, sacaninha nas reticências. Essas senhoras deviam ser minhas primas. Talvez as primas de Évora, que estão agora na sala em conversa, enquanto a Umbelina aproveitou para despedir-se de mim, dar as boas noites ao seu menino com a ternura de uma serva pervertida. Aqui está. Um literato falhado que só sabia escrever cartas. Mas cartas perigosas. Portanto, não chega a ser subtil. Não chega a ser sacaninha nas reticências para ser um bom escritor, para escrever boa literatura. É preciso mais. E tanta reticência, que erro. Quantos pontinhos são? Espera aí. Contar os pontos. Então, mas onde é que está a lupa? Os meus olhos têm... Nossa Senhora. Quantas reticências é que eu ponho aqui? Peraí. Ai. Uma, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, exatamente. 9 reticências. A precisão, a justa medida, a consciência. A consciência do 9. É por isso que eu gosto deste texto. É matemático. É uma forma de eu detestar menos a matemática, por causa daquela história dos feijões, que eu acabei por atirar os feijões todos pelo ar. Porque aquela matemática dos feijões ainda era pior que aquela na sala de aula. De contar pelos dedos para fazer a tabuada. A precisão da pontuação. Isto, sim, é um bom exemplo. Exemplifica na perfeição a literatura para a juventude. A perfeição da literatura para a juventude. 9 reticências, todas pegadas, sem espaço, de uma assentada. A mestria, o mestre da pontuação, o mestre da revisão de textos. Ninguém revê textos melhor do que ele, nem eu. Nem eu que aprendi com ele. Porque aprendi a escrever com ele e foi com ele que eu aprendi a rever textos. Isso estragou-me a vida académica, mas pronto.
Não se pode ser tão preciso, cortante. Não dá. Muitas vezes que gosto deste texto porque exemplifica na perfeição o que é, deve ser literatura para a juventude. Já disse que gosto porque deu sentido a uma experiência pessoal. Aliás, disse várias. Já disse que me cativou e perturbou ao mesmo tempo. Não, eu disse que me cativou. Não, eu não disse nada disto. Falta-me este. Me cativou e perturbou ao mesmo tempo. Então vamos falar da matemática. Porque o que me perturba aqui é como é que é possível um texto matemático sobre matemática que maneja a escrita literária matematicamente cativar-me e perturbar-me ao mesmo tempo. É uma epifania. Então, vamos lá tentar perceber, desde uma perspectiva cultural, como é que o caráter matemático da escrita literária me cativa e me perturba ao mesmo tempo. Tem que ser ao mesmo tempo. Porque se não for ao mesmo tempo, não é bem aquilo que a professora quer. Então vamos lá ver. Porque estas reticências, aqui são só 3, normal, correto. Deixa eu ver as reticências. Vamos pelos pontos. Porque os pontos, a pontuação em literatura é matemática. Então vejamos. Um ponto, ok. É melhor irmos à procura das reticências. Tivesse eu... Okay. O verbo ser, aqui, lá está, questões existenciais. Vamos esquecer um bocadinho a matemática e essa coisa do, como é que é? Do cativar e perturbar ao mesmo tempo, porque aqui está um bom exemplo desta qualidade do texto como questionamento existencial, como experiência estética existencial única. Então vamos lá ver. Como é que é? Quer dizer... como é que é? Quando o teodolito ficou montado, logo reparei que faltava o óculo. Ou mira! Vejam esta riqueza lexical. Esta riqueza alegórica, metafórica. Ora, o que é um teodolito? Vou ver. Diz assim no meu dicionário. Não vou ler porque já sabemos. Aquela coisa de medir as distâncias e as alturas genitais. Não, genitais não, zenitais. Retenhamos isto, que serve para medir as distâncias. E o mais importante vem agora. Diretamente. Ou seja, ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, medir as distâncias e as alturas. Então, é mesmo isto. É aqui. Cativa-me e perturba-me ao mesmo tempo. E porquê? Porque este instrumento, como a escrita, servem e podem medir diretamente e ao mesmo tempo as distâncias e as alturas zenitais. E mais, rapidamente, quase imediatamente, num clin d'œil. E clin d'œil só pode ser dito em francês, como é óbvio. Só pode. Porque, como diz o autor,
o autor, como diz o autor, o artista, o nosso trivial, olha dela, ou pisca dela, e exprime qualquer coisa de namorador, de intencional, sim, mas distraidamente, superficialmente, sem casualidade forte. Mira dela ainda é pior, soa mal. Deve ser é? Será? Não é será, no futuro, é? Nome de terra lá para o norte. Aqui temos a questão mais existencial de todas. Mira dela é nome de terra lá para o norte? Deve ser ou é? Olhadura e olhadeira parecem nomes de maleitas de animais, carrapatas de jericos a escorrerem pus e sangue, salpicadas de varejeiras peganhentas. Mas estou-me a perder noutra história. Esta do olhar, da olhadura e olhadeira. Então, contar as reticências. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24 reticências. 24 reticências. 24 reticências. Portanto, 24 reticências. 24 reticências. Só que estas três valem mais. Então, quantas horas é que tem que ter este filme? Tenho que fazer esta conta. Mas não é agora, porque senão desespero. Então, o quê? Este texto, portanto, qual é o trabalho? Tenho que ler bem isto, que é para ver se passo. E se passo com uma boa nota. Orientações para realizar a apresentação de um texto. Então, o texto é para apresentar na última aula, de 6 de fevereiro. Consigo. A apresentação de um texto de literatura para a infância e ou juventude, escolhido por vós, por mim, deverá ter como mote uma das seguintes propostas, ou outra semelhante que prefiram criar. Epá, já não está bem, porque eu não escolhi uma. Eu escolhi todas e ainda quero fazer mais estas. Então, não sei o que é que é de fazer à minha vida, já está tudo mal. Bom, então, mas vá, se calhar é melhor, mas é escolher para ter uma boa nota. Bom, então vá, deixa-me ver qual é que eu vou escolher destas todas. Então, é para fazer escolher um mote, não, é ter como mote apenas uma destas propostas. Exemplifica na perfeição o que deve ser literatura para a infância / juventude. Um texto que deu sentido a uma experiência pessoal. Um texto que me cativou e perturbou ao mesmo tempo. Um texto que me encanta e comove pela experiência estética que proporciona. Um texto que me fascinou, apesar de sentir que não o compreendi totalmente. Como é que um texto me poderia fascinar se eu pudesse compreendê-lo totalmente? Isto é que eu não percebo. Primeiro fecheiro, fecheiros de vídeo. Primeiro fecheiro, usar apenas o último minuto. Segundo fecheiro, só usar o fim colando ao fecheiro anterior. Terceiro fecheiro, usar, ficar em branco, 3 verso, página 3 verso, não percebo nada disto. Olha que guião,
cinematográfico. Ora, o que é um teodolito? O que são as distâncias? São realidades. O que são as distâncias? Mas estou a perder-me noutra história. O que são as distâncias? Para que é que eu queria o teodolito? Para medir as distâncias rapidamente entre a vida e o fim do caminho, ou entre a morte e o princípio de outro caminho. Gosto deste livro porque tem uma caixa misteriosa e fechada. E por fora não tem mistério nenhum. Como uma caixa de um oboé. É por isso que eu gosto deste livro. Tem música. Gosto deste livro porque foi escrito por um homem que tinha um tio militar e engenheiro, um excêntrico. Tinha a mania dos caminhos de ferro. Apostou que ia na primeira viagem do primeiro comboio até ao carregado. E foi. Gosto deste livro porque tem cheiro a alecrim e alho raspado no pão, porque me lembra o sabor do pão da minha avó, que eu amassava à mão. Eu fazia as brindeiras, ela deixava-me fazer aquelas bolinhas pequeninas de pão, brindeiras chamavam-lhe. E todo aquele ritual de acender o forno de lenha. Depois, no fim, retirar com uma pá aquele pão que se abria ainda a fumegar, e punhamos azeite e açúcar. No dia seguinte é que se comia assim com torradas. Torrado com azeite. Mas não havia alecrim. Na altura nem havia tomate. Isto é para o humor, para a epilepsia. Isto é para a artrose. Raio da artrose, mas ainda ando. Isto já não me lembro. Mas uma infância só tem um sentido. Só presta se conseguirmos sair dela. Se teve resultado, isto é, se deu e nós com ela, nós pós ela, para algum lado. Ora, isto não é assim como se julga. Há os que avançam um bocadinho, mas depois param na adolescência. E são rapazolas toda a vida. E chegam a Vênus quando chegam. E só fizeram foi rapaziadas. Outros ficam sendo garotos mimaios. Nada disto é coisa de louvar.
Nada disto é coisa de louvar no plano sociológico. No de cada um. Tanto faz. Tudo se quer a seu tempo. O pior, o difícil, é haver só um tempo. Espera aí, está aqui entre parênteses o quê? O pior, o difícil, é haver só, e uma vez só, um tempo para cada coisa, ou estado, ou atitude. Um tempo certo para cada jogada, como no xadrez. Gosto deste livro, porque tem algo de pitagórico. Aquela coisa da geometria dos números, como é que é aquilo? Então, eu gosto deste livro porque é científico, matemático. Tem algo de pitagórico. Fala de técnicas de medição, do sentido do medir as distâncias zenitais. Onde é que está o raio do Salazar? Agora não encontro o Salazar. Ai, como raio. Não precisa. O Salazar da minha avó não era assim. Mas há outros. Há Salazares de outras cores. Gosto deste livro porque fala de competências. Fala de competências como mais nenhum. Um tempo certo para cada jogada, como no xadrez. Matemático. Uma tática subordinada a uma estratégia coerente, premeditadas ambas. Uma praxis ou etiqueta. Digamos, uma teoria e a prática teimosa logo e sempre dessa teoria. É por isso que eu gosto deste livro. Porque é científico. Um tempo, o lugar e a fórmula. Um lar e pais e beijos e brinquedos para a infância. Uma luz e amigos e namoradinhas para a adolescência. Uma força, um gesto e o amor para a idade adulta. Um exemplo e uma dignidade e um silêncio para a velhice. Mas eu gosto sobretudo deste livro. Ou deste texto. Não, do livro. Gosto deste livro. Porque há um tempo de liberdade para cada coisa e cada um. Ou um tempo de coragem e desespero para lutar, para conquistar essa liberdade necessária e essa cada coisa, a cada um. Talvez uma pátria. Às vezes demoro-me mais tempo num dos extremos. São o que eu chamo as minhas crises. Outras, ainda, acumulo os tempos. Crio-me uma infância lógica e paralela. Ganha-me uma talvez pureza. Fico-me a vê-la. É por isso que eu gosto deste livro. Por isto mesmo. Ora maravilhado, ora irritado, ora assustado. Com o olhar cheio de ronha do macróbio que já viu muito filho de muita mãe. Não se faz ideia do que isto desconcerta. Desconcerta os que lidam comigo. Bem, talvez sim. Porque para lidar contigo é preciso ter treino. Para lidar contigo é preciso ter paciência. Muita paciência. Para lidar contigo é preciso ter coragem. Para lidar contigo é preciso ter amor. Muito amor. Para lidar contigo é preciso não ter medo. Para lidar contigo é preciso de tudo um pouco. Não se faz ideia o que isto desconcerta os que lidam comigo. Mostram-se incapazes. E tanto melhor para eles, quem sabe.
de me acompanharem nestas súbitas digressões, neste jogo inevitável e por vezes inconsciente, incontrolável, de ida e volta. Para as mulheres, então, é um desespero. Tens razão. Gosto deste livro porque diz a verdade sobre ti. E diz a verdade sobre as mulheres que gostaram de ti. Gostoso. Mirava ao longe um ponto do rio, entre a Trafaria e Belém, onde uma mancha clara se movia, talvez uma vela pequenina de onde está. E logo, numa rotação, que esta amálgama entre a ciência e a estética desta rotação, como não comove? Como é possível não comover? E logo, numa rotação, para lá das pequenas colinas que se estendiam até à linha férrea, o prédio antigo da Quinta das Pedralvas, a janela do quarto da Alzira, o travesseiro da sua cama, embebido, perfumado do cheiro forte matinal dos seus cabelos, que o beijava quando ninguém via. Era de Valpaços. Foi o meu primeiro amor aldeão. E nunca a beijei. Proporciona esta experiência estética, esta descrição sublime naquele amor entre a Trafaria e Belém e a Quinta das Pedralvas. Aquela janela, aquele travesseiro, aquele perfume, aquele beijo. E Valpaços. E com uma curta rotação do braço, outra vez a rotação, aquela rotação, encanta-me. Toda esta literatura para a juventude é moral, com O, moral, sem ser moralista, com O. Portanto, é exatamente aquilo que deve ser a literatura para a juventude. Tenho que dizer que este texto me fascinou, apesar de sentir que não o compreendi totalmente. Então, peraí. Onde é que está? Onde é que eu não percebo o texto? Deixa eu ver. Tenho que ir à procura de um sítio onde verdadeiramente eu não percebo o texto. Estamos agora no canapé de palhinha. Ela não encontrou o óculo. E a minha mãe, apesar de já estar morta há muitos anos, ralhou com ela. Que se metesse no seu serviço, que me deixasse sossegar, que não queria essas coisas lá em casa. Ela chorava muito. Como é que é? Ela chorava muito, encostada no meu corpo. E aborreceu-me aquilo, ainda que julgasse que gostava dela a valer. Porque o meu Teodolito me preocupava mais do que tudo nessa altura. Então, vendo-me triste e aborrecido com ela, chorou mais ainda, mas baixinho. As visitas na sala podiam ouvir. Meteu-me raiva tanta parvoíce. Chatice de mulheres. Deu-me vontade de lhe chegar um sopapo valente. Um valente ensaio de lapada naquelas trombas salpicadas de bexigas. Cara de areia mijada. E é aqui esta metáfora que eu não compreendo totalmente. Nunca mijei na areia. Nunca vi ninguém mijar na areia. Não sei como é, não sei como fica. É difícil compreender a que é que isto se assemelha. Como é que estava a cara da rapariga? Como é que ele a via? Como é que ele a via? E senti a trêmula mãozona. Ela era do campo, tinha mãos enormes de cavador de enxada, isto eu percebo.
Isto eu percebo. Isto eu compreendo totalmente, porque os meus dois avós eram agricultores. Agricultores no duro, cavadores de enxada. Eu bem me lembro como eram as suas mãos. E sentia trêmula a mãozona. Ele era do campo, tinha mãos enormes de cavador de enxada. A mão sem exageros de sufixação, resvalar-me entre as pernas para a breguilha, carregar um pouco, investigar com os dedos, bulir na pilha do sexo. Deu-me vontade de lhe chegar um sopapo. Mas o meu óculo, porque nessa altura já havia um óculo, eu já lhe devia ter explicado ou contado. Preocupava-me muito. E este como é que é? Recurso expressivo. Porque agora já não se ouve dizer recurso estilístico, como quando eu era jovem, como quando eu estudei aplicadamente literatura, literatura menor, sem comparação com esta, pelo menos, era recurso estilístico. E agora a minha filha só fala de recursos expressivos. Então deve ter havido aqui alguma transformação na terminologia destas coisas da teoria literária. Então vamos lá. A mão sem exageros de sufixação. Isto está tudo com hífenes. Isto está tudo ligado. Mão sem exageros de sufixação. Aqui eu compreendo. Talvez não totalmente, mas muito melhor que aquilo da cara de areia mijada. Há isso de certeza absoluta. Mão sem exageros de sufixação. Tudo ligado com hífenes. É de facto uma mão de cavador de enxada. E está certo estar no masculino, porque a mão das mulheres cavadoras de enxada não era tão gritada, a menos que fossem viúvas. Tinham que o fazer. Mas as mãos de todos os velhos que eu conheci quando era criança eram de facto mais sofridas do que as das mulheres que amassavam o pão. E é por isso que esta experiência estética me encanta, porque compreendo totalmente estas mãos enormes de cavador de enxada, a mão sem exageros de sufixação, que lhe resvala entre as pernas para a breguilha. E também porque o texto é científico. Investigar com os dedos. Investigar com os dedos? Não há melhor. Não há melhor método científico. Como não investigar com os dedos? Como investigar só com o cérebro, com a alma ou com o coração, ou seja lá o que for? Investigação social e humana é com os dedos. Como aqui. Deu-lhe vontade de partir a cara daquela rapariga, daquela mulher. Mas não. Ficou-se só pela vontade. Ficou só nas palavras do livro. Ficou só no texto que escreveu depois. Ficou só uma possibilidade. E a boa literatura é a literatura da possibilidade, das possibilidades estéticas, das possibilidades humanas, das possibilidades do amor, da possibilidade de tudo o que é impossível ser possível e de tudo aquilo que é possível ser também possível. E é isto que deve ser dito a um jovem, ao mais desgraçado dos jovens, sobretudo a esses. Gosto deste texto porque exemplifica na perfeição o que deve ser a literatura para a juventude.
Ora, vejamos. Estes problemas preocupavam muito naquele tempo, malgrado a minha pouca idade. Andaria nos 13, 14 anos, era quase um homenzinho. A Umbelina era a primeira rapariga que cheirava de perto. Aquela que primeiro beijei na boca, com um certo prazer, diferente. Ela chamava-me meu menino e, nas citações maiores, quando nos agarrávamos pelos cantos da casa, era ai Zé, ai Zé, ai. Eu tinha, por então, ambições, que já esqueci. Inventar algumas fórmulas otimistas que me desandaram ao contrário. 2. A uma mulher bonita e a um homem de talento, tudo se desculpa. Eu julgava que tinha talento. Eu sofria por causa do meu nariz. Outra. Ter amor à vida, mas não recear a morte. E já morri mais de 1000 vezes. E de medo. E já não sei onde estava a vida. A minha, ao menos. Se começou, e para onde? Se era para ali. E que lhe fiz? Exemplifica na perfeição o que deve ser a literatura para a juventude. Porque retrata preocupações da juventude, porque retrata medos da juventude, porque perspectiva o futuro da juventude, aquilo que o jovem poderá ou não ser, porque lhe fala daquilo que verdadeiramente é importante. Algumas já sabem. Não precisam que lhes falem, ou pelo menos não precisam tanto. Mas outros sim. É por isso que este texto deveria estar no Plano Nacional de Leitura. Gosto deste texto porque me cativou. Cativou-me por causa daquela troca. Aquela troca da rata pela caixa de bombons. Olhava o tio do Lito e estava muito desconsolado. As senhoras acho que se riam de mim. Uma mais que todas. Era a prima Maria José. Parece que em miúda, e eu miúdo, me mostrou um dia a rata em troca, que foi caríssimo. Fui levado de uma caixa de bombons e costumava mexer-me quando eu dormia ou fingia que dormia. Ela, e só ela, tinha notado uma alegria suspeita, cúmplice, nas minhas risadas, nas minhas cambalhotas, com a Umbelina na varanda. Vingava-se. Estava no seu direito. Gosto deste texto porque é científico. Exemplifica na perfeição o que é a ciência e o que é uma humanidade científica e uma ciência humana, uma verdadeira ciência humana. Foi lá, na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, que eu te conheci pela primeira vez. O professor, o Álvaro Manuel Machado, escritor, soube que eu andava a ler o João Genet, os tomates enlatados do Benjamin Perret, os escritos pornográficos do Boris Vian. E então disse-me: és capaz de gostar dele? És capaz? Então, lá fui. Aceitando aquele desafio, nunca tinha ouvido falar.
como é que é possível, com aquela idade, nunca ter ouvido falar? Nunca tinha ouvido falar. E lá fui eu, à procura deste escritor, para a juventude, tão importante. Estes escritos para jovens. Lá fui eu à procura dele. E foi à primeira. Foi assim. À primeira. Traz. É isto. Já tem tanto tempo naquelas aulas, tantas unidades curriculares. Não se chamavam unidades curriculares na altura. Tanta disciplina de literatura. Meu Deus! Tanta disciplina de literatura, tantos testes, tanto exame, tanta coisa. E eu nunca tinha ouvido falar de ti. Bom, era jovem. E foi verdadeiramente importante ler esta literatura para a juventude, porque senão, nunca com a minha história me teria tornado adulta. Então, este texto deu sentido não apenas a muitas experiências pessoais, mas deu sentido à minha vida. Este texto transformou-me. Estes livros mudaram o caminho. Mostraram vários caminhos. Mostraram outros caminhos. E há peritextos que são advertências. Advertências a jovens raparigas desprevenidas. Credo, Mariazinha deixou cair este livro-carta. É por isso que eu gosto deste livro. Este é o mesmo texto, ou quase. Só que este é um livro-carta. Tem um envelope e podemos enviá-lo ao nosso namorado, ou à nossa namorada, ou a quem quisermos. Não tem que ser ao namorado. Pode ser ao nosso futuro namorado. Tem um envelope. E por isso este livro é para jovens que queiram enviá-lo ao seu amor no dia de São Valentim, por exemplo, ou não, no dia... E tem um marcador para marcar as passagens mais belas, aquelas que mais significado tiveram para nós, aquelas que são memórias, aquelas que são exatamente aquilo que nós deveríamos ler, queríamos ler, esperávamos ler. Um marcador. Mas também podemos enviar ao nosso namorado apenas um marcador. E podemos escrever por trás o primeiro parágrafo do livro, por exemplo. E depois, quando o amor acabar, enviamos então o livro, sem envelope. Cordel, selo, destinatário, ou destinatária, se for a namorada, não é? E envia-se assim, objeto sem envelope. Mas tem a forma de um envelope. Por isso eu gosto deste livro. Já vai a caminho do céu, ou a caminho do inferno, o escritor maldito. Peritextos aqui nas orelhas do livro, como eu gosto de dizer, sobre a editora, claro. Peritexto visual. Não se fala deste, porque isto não é bem uma ilustração. Textura. Por isso eu gosto muito mais deste texto neste livro
do que neste. Não tem uma textura lá muito agradável. Isto é uma textura de plástico. Isto é uma textura de vida. Também não gosto desta fotografia. Vá-se lá perceber porque é que ele quis isto. Gosto desta. Esta fotografia tem vida. E tem morte. Como o teodolito. E nós ainda temos o pretexto, que esta é que ainda ninguém falou. Também há pretexto. Deixa eu ver. Os meus papelinhos, os meus apontamentos. Não. Paratexto, peritexto, epitexto, texto, o poder do paratexto, o texto. Não fala aqui de pretexto. Então vamos lá ver o que é o pretexto num texto. Deito-me na minha cama sozinho. O óculo do meu defunto pai, tio, aponta na janela para um destino incerto, norte ou sul, norte ou sul, norte e sul, tanto faz. O teodolito, não falemos em tais fantasias. Lá está. A literatura para a juventude, aquela, como é que é? Espera aí, tenho que ir buscar os meus apontamentos das aulas. Onde é que estão? Aqui qualquer coisa sobre a fantasia que está presente na literatura para a juventude. Onde é que está? Literatura infantil. Não, isto não é literatura infantil, mas também não é aqui que está a coisa da fantasia. Está aqui. Está aqui. Fantasia quase nunca é pura. Ela se refere constantemente a alguma realidade, fenómeno natural, paisagem, sentimento, fato, desejo de explicação, costumes, problemas humanos, eis porque surge a indagação sobre o vínculo entre fantasia e realidade, que pode servir de entrada para pensar a função da literatura. Não. Sim, é para que é que serve. Para que é que serve, mas são as aulas de definição de literatura para a juventude. Então, deixa ver, para responder à necessidade universal de ficção e de fantasia. Ocorre no primitivo e no civilizado. Ok, então é isto. É isto mesmo, o que este texto é. Como é que é? Necessidade de ficção e de fantasia. Mas um vínculo entre a fantasia e a realidade. O teodolito. Não falemos em tais fantasias. Estou agora muito cansado. Enchi 25 páginas que foram as que me deram para encher. Escrevo como um profissional, à linha. Escritores que escrevem à linha. Como é que é? Deus escreve direito por linhas tortas. Esse também escrevi à linha. As palavras pouco importam, são ambíguas e inúteis. As palavras não somos nós. E tu, leitor, és um pretexto. Então, e o que é um pretexto? Uma testemunha, confidente, cúmplice, vítima ou juiz? O pretexto. Então, onde é que está? Não posso misturar aqui as cartas. Já estou a misturar as minhas cartas da definição de literatura, que é comestível. E por isso, tão boa. Portanto, deveria vir aqui nas minhas cartas sobre os critérios da qualidade artística. Não sei se é este. Portanto, onde é que está a qualidade? Onde é que está a qualidade?
qualidade formativa, qualidade, deixa eu ver, leitores mais isso, qualidade artística, talento, vocação, experiência, preocupação genuína, experiência sublime, emoções gratificantes, é subtil e sugestivo. O Teodolito não poderia ser, este texto não poderia ser mais subtil e sugestivo e afastar-se do banal, do previsível, do literal. Então, tem de ser de qualidade artística. Mas eu não vejo aqui nada sobre a literatura ter que ser comestível. Torna um texto popular, torna um texto perene, é um conjunto de características que tornam um texto digno de atenção e louvor por parte dos leitores mais exigentes. Olha, o Mega Ferreira não poderia ser mais exigente. É de ser de qualidade. Ok. O texto, como é que é? Os parâmetros, experiências... Bom, não está aqui nada sobre isto do ser comestível, mas este texto é bom porque é comestível. Temos que acrescentar isto ali aos apontamentos. Então, e nos apontamentos do paratexto, do texto, vamos pôr lá o pretexto. Portanto, um paratexto, não, mas o pretexto não é um paratexto, é texto. É texto. Mas pronto. Um texto comestível. Apresenta ambientes, a qualidade formativa de um texto. Apresenta ambientes, personagens, situações e comportamentos de tal forma que estes suscitam interesse e identificação por parte dos leitores. Identificação. Veio cá à casa ver-me, ver o seu menino, talvez para se despedir de mim. Morreu daí a dias. Naquela altura, morria muita gente de tuberculose. Hoje é de cancro ou do coração. Morre-se de qualquer coisa, tanto faz. Vivemos entre mortos. Gente que vai morrer e sabe que vai morrer, e gente que já morreu. Gente morta, ou provavelmente morta, ou morta daqui a bocado. Amanhã, hoje ainda talvez, morte súbita. Morte. Zás. E adeus. Os mortos caem por todos os lados, caem-nos em cima, apertam-nos. Já não metem medo, são tantos, há muitos, há cada vez mais. Há cada vez mais companhia de mortos. Tornam-se maçadores, abafam o ar. Idear é que nós precisamos agora, porque com isto não se respira. E contam-se muitos. Não poderia haver maior identificação. Apresenta situações, comportamentos e ideias que convidam à generalização e à reflexão, dando liberdade ao leitor para tirar conclusões autonomamente. Situações, comportamentos e ideias. Situações, comportamentos e ideias. Mas o resto não sabia se seriam recordações ou condecorações que meu defunto tio ganhara em certas comissões de serviço nas colónias. Se eram adereços de farte das carnavalescas de aluguer, das que meu defunto pai usara em récitas de amadores quando fazia do sedutor Pinkerton na Madame Butterfly, ou quando de velho patriótico general de brigada ou brigadeiro-chefe entrara numa opereta do Batista Lourenço chamada Rendição dos Heróis, que subiu à cena, com pleno êxito familiar, no Clube de Estefânia. Glórias militares, a sério ou a brincar, que fiz logo tensão de atirá-las para o lixo de onde tinham vindo, guardando as miçangas e as lantejoilas para a umbelina, que logo ali me agradeceu,
pois redobrou carícias e beijos comigo quase sentado no colo. Eu atiraria tudo para o lixo. Como é que ele disse? Foi quase, não é? Fiz logo tensão de atirá-las para o lixo de onde tinham ouvido. Mas foi só tensão mesmo. Tensão com C cedilha. É rico em significados, provocando alguma perplexidade, oferecendo novidade e suscitando questões e leituras diversas e renováveis. Leituras diversas e renováveis. O desenlace. A resolução. Naquela teoria de outra aula, de outra unidade curricular. A umbelina ajoelha à beira da minha cama. Passo a mão devagar por aquela máscara vazia, pela caveira esburacada, pelos cabelos, farripas podres verdeadas a despegarem-se do crânio. Acaricio eternamente, suavemente, até eu próprio perder o medo àquilo, o medo do sono, o medo do esquecimento. E então, enquanto continuo a dormir, ela acaba ternamente, suavemente, com a sua pata ossuda, suavemente, de me bater a punheta. Como se embalasse um filho, ou desse o último aperto de mão, pela última vez se despedisse de um condenado. Provocando uma perplexidade. A mesma perplexidade. A mesma perplexidade. Exatamente a mesma que eu senti quando me contaram a história do Dom Pedro e Dona Inês. Desenterrar a mulher. Obrigar toda a corte ao beijamão. Talvez Dom Pedro tivesse medo do sono, do esquecimento. E a propósito de géneros, onde é que estão os meus apontamentos sobre o género? É isto? Não. Não. É isto. Onde é que estão os meus apontamentos sobre os géneros? A propósito de géneros e correntes literárias, não se encaixa em nenhum. Encaixa-se neste, está aqui, o que é o neo-objecionismo. Então, estes textos abjetos, abjecionistas, neo-objecionistas, são importantes para a juventude. São importantes porque estes textos eram malditos durante o fascismo e hoje ainda hoje são, porque atacam a consciência política, moral, social e religiosa, e porque falam de escritores malditos, de liberdade, de libertinagem, da guerra no ultramar. Porque a maldição não é uma fatalidade, não é um desejo masoquista. A maldição não é uma fatalidade, não é um desejo masoquista, mas uma opção.
uma opção fundamental. E nós podemos optar por comer azeitonas, alho, alecrim, queijo. Temos de optar por tomar medicamentos para não ter crises de humor ou crises de epilepsia. Por adiar a artrose. Ou não. E até podemos continuar a tomar os medicamentos que já nem sabemos para quê. Não há mais leite de arroz. Podemos optar por beber leite de arroz. E lá todos tão bons, que aparecem por aí em vários livros, várias editoras, acompanhados de outros ou não. Espera aí, o que é preciso dizer? Qualidade, características ou atributo de uma virtude. Isto deve ser sobre a qualidade da literatura infantil-juvenil. Não. Isto é o quê? Estas são as cartas. Isto são as cartas do que é a literatura para a infância. Não. Estas são as cartas. Diz aqui um intruso. Estas são as cartas. O que é isto? Estas é que são as cartas do texto e do paratexto. Então, vamos tirar o cara. Então agora cortei o raio da carta. Esta está toda cortada, já percebi. Temos que adivinhar o que está aqui, é? As cartas cortei-as mal. Com raio. Assim já não faz sentido. Está tudo cortado, tudo mal cortado. É para isto. Tudo mal cortado. Não dá. Não, eu tenho que tentar descobrir isto. Então, isto é sobre o paratexto. Este aqui, peraí, como é que é? Isto é o paratexto. Definição. Aquilo por meio de que um texto se torna livre e se propõe como tal aos seus leitores e de maneira mais geral ao público. Logo vi, isto é do Janete, não interessa. Não interessa. Agora, o que é isto? Então, o quê? Não estou a perceber. Tenho que ver aqui, não estou a perceber bem. A palavra livro tem diversas... está bem, já percebi. Isto são exemplos de paratexto. Então, mas onde é que está? Cortei isto tudo mal. É porque há aqui uma distinção, agora já me estou a lembrar. O texto, né? Depois há tipos de paratexto.
e o poder do paratexto. Então vamos lá ver. Vamos lá ver. Portanto, isto só pode ser sobre o paratexto. Exemplos: capa, título, subtítulo, folha de rosto, dedicatória, prefácio, ilustrações, CD, que é isto? Títulos de coleção, sinopse, nome e biografia do autor, comentários e críticas ao texto. Então, são exemplos daqueles elementos que cercam e reforçam e prolongam o texto. Cercam, reforçam, prolongam, não é? E favorecem o consumo e a compreensão. Então, vejamos. É mesmo isso. Eu também gosto deste texto porque gosto deste livro porque me proporcionou uma experiência pessoal fabulosa de escritora de paratextos. Mas fiquei feliz, fiquei contente. Aqui no índice, que também é um paratexto, deixa eu ver se é. Onde é que está? Pera, ela disse qualquer coisa sobre isto, o índice, mas agora não está aqui. Mas eu lembro-me dela ter dito qualquer coisa sobre o índice. Espera aí, onde é que está? Tem que estar aqui qualquer. Peritexto, epitexto. Então, mas agora não vejo onde é que está aquela coisa do índice. É isso, é peritexto. Elementos que circundam o texto no espaço da obra, que estão intimamente ligados ao texto e foram com ele uma unidade. Título, índice, capa, prefácio, notas, ilustrações, bibliografia. Então, ele há livros tão bons que têm índice, têm ilustrações e são tão bons que vêm sempre com ilustrações diferentes. Ilustrações que têm tudo a ver com o texto. Olha aqui o Pacheco, olha aqui. Olha aqui outra vez, no seu canapé de palhinha. Olha o tio Delito. Olha só. Ai. Isto quê? Quem é aqui? O Orlando? Hã? Deve ser. Só que isto não parece um cabo de enxada sem enxada. E aqui. E depois este não tem bonecos. Não tem bonecos. Mas tem como é que é? Outros elementos do peritexto. Tem outros elementos do peritexto. O título, exercícios de estilo, o índice,
que eu não gosto nada desta capa, mas pronto, são estilos, são gostos. Mas a importância do teodolito, cá está ela, vem na capa. Este texto é muito, muito importante na obra. Então, há textos tão bons que têm várias edições. Revistas pelo autor, e não só, mas tão bons, tão bem revistas, que vai na 3ª edição. E já tinha havido 3 vezes mais, 10 vezes mais revisões, porque um editor e um escritor tomam muito cuidado com isso. Esta obra, publicada publicada nos anos 70 e início dos anos 70, onde é que está? Já não me lembro. Lá está. 1971, 1973, 2ª edição, 1998, 3ª edição. E, tendo jogado estas cartas todas, damos por concluído este trabalho de literatura para a infância e juventude, sobre um texto que julguemos verdadeiramente importante para a juventude.